Olá, amigo participante aqui da nossa rede social. Quero agradecer você que já está por aqui e hoje eu quero pensar com você sobre esse tema, o que fazer com a centésima ovelha. A centésima ovelha é uma expressão que nós utilizamos para nos referir àquelas pessoas que um dia fizeram a sua decisão por Cristo, mas no decorrer da caminhada elas vieram a esfriar e elas foram perdendo o zelo e o amor pela obra de Deus, pelo reino de Deus. O que fazer então com a centésima ovelha? Esses dias eu ouvia a história de um pai que junto com seu filho eles saíram para fazer uma caçada. E nessa caçada que eles saíram para fazer, o dia foi escurecendo e eles perderam a visibilidade e no meio da floresta eles ficaram totalmente desnorteados, sem direção e sem orientação. E então ele começou a procurar ali dentro de si as informações que ele havia obtido quando jovem. E ele lembrou das orientações do seu pai. O seu pai havia ensinado para ele a usar como bússola ou como norteamento a posição do sol. A posição do que ele havia entrado dentro daquela floresta ali ficava ao oeste. Então ele se lembrou e procurou imediatamente saber qual era a posição do sol. E ao descobrir qual era a posição do sol, ele começou a caminhar junto com seu filho em direção ao oeste e logo encontraram o seu caminhão e ambos voltaram para casa com segurança. E o que isso tem a ver com a palavra que eu quero compartilhar com você e com a centésima ovelha? Quantas pessoas estão hoje extraviadas, afastadas dos caminhos do Senhor e procurando uma direção, procurando uma orientação para a sua vida? No livro do profeta Isaías, no capítulo 30, versículo 21, diz que eis que quando você se desviar para a esquerda ou para a direita, você ouvirá uma voz atrás de ti dizendo, esse é o caminho, andai por ele. O nosso Senhor, Ele sempre deseja que nós tenhamos um senso de direção. Ele sempre quer que nós tenhamos o senso do caminho de volta para Ele. E o caminho de volta para Deus não é outro, apenas as Escrituras Sagradas, apenas a Bíblia Sagrada. Qualquer pessoa que não sabe que caminho seguir na vida para se encontrar com o eterno nosso Deus, ela precisa fazer da Bíblia a sua bússola. Ele precisa lembrar dessa orientação antiga do nosso Pai Celestial, que ainda hoje ecoa no coração e na mente das pessoas que são tementes a Deus, para que essas pessoas possam encontrar o caminho de volta para Deus. Talvez você é um irmão que está vivendo bem a sua experiência da fé cristã, mas aí vem a pergunta, o que a gente pode fazer pela centésima ovelha? O que a gente pode fazer por aquele que por alguma situação se desgarrou? Você deve conhecer alguém. Você conhece alguém que um dia estava caminhando com o Senhor Jesus, mas por alguma situação da vida ele deixou de andar com o Senhor? Pois se você conhece essa pessoa, talvez você já tenha até conhecido pessoas assim, que começaram bem na sua vida, mas por alguma razão ou outra se extraviaram no decorrer da caminhada, naufragaram na fé, como as Escrituras dizem, outros que amaram o presente século e abandonaram a fé evangélica, a fé cristã. Talvez você conheça pessoas assim, muitas pessoas assim. E aí, qual é a nossa parte nesse processo? O nosso Senhor Jesus Cristo deixou as 99, buscou a centésima ovelha. Ele partiu em recuperação. E o que eu e você nós podemos fazer no meio desse cenário todo? Faça um esforço de procurar essas pessoas que se afastaram, que estão caminhando estritamente para a condenação, para que elas não sofram isso. Mas quando você procurar alguém que está desviado ou afastado dos caminhos do Senhor, não vá com a palavra de condenação. O mundo já está tratando essas pessoas muito mal. Elas já estão sofrendo demais, porque elas já não têm mais o pastor e bispo da sua alma. A nossa preocupação tem que ser amorosa e o nosso desejo tem que ser aquele sentimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que olhava para as multidões e via como ovelhas feridas e exaustas, ovelhas que não tinham pastor e que por isso estava caminhando cada vez mais para a destruição das suas próprias vidas. Estava se extraviando, estavam feridas, machucadas pelo mundo. Então, meu irmão, o meu e o seu esforço tem que ser exatamente o de empreender tudo que nós aprendemos do Senhor e usar tudo que for necessário da parte de Deus, da Bíblia Sagrada, para trazer de volta essas ovelhas ao bom pastor. A Bíblia diz que aquele que converteu o pecador dos seus maus caminhos cobrirá multidões de pecado e salvará uma alma da condenação. Nós precisamos hoje fazer o melhor que pudermos com aquilo que nós já recebemos do Senhor para resgatar aqueles que estão caminhando em direção à perdição. Logo, nós, como povo de Deus, precisamos mostrar para essas pessoas
Qual é o verdadeiro lugar delas? O lugar delas é ao lado do bom pastor, o pastor e bispo da sua alma. E eu quero deixar então um desafio para você hoje, que talvez vive a vida de igreja, vê a luta do seu pastor, vê a luta daquela liderança que está aí batalhando para manter firme o povo, servindo ao Senhor, andando na presença de Deus, no mundo com tantas apelações e com tantos desafios como é o mundo presente que nós estamos vivendo. O desafio é esse: se renda à vontade do Senhor. Permita que Deus use você para ajudar aquelas ovelhas que estão perdidas a encontrar o caminho de volta para a casa de Deus, o caminho de volta para a casa do Pai. Meu irmão, você é um instrumento de Deus para essa geração. Foi você que Deus levantou para fazer a diferença. Essa é uma palavra do pastor Francisco para todos aqueles que estão vindo aqui ao nosso Facebook, especialmente para a PIB de Esperantinópolis. Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tenham todos aí uma boa noite. Obrigado a todos vocês que acompanharam e estiveram assistindo a nossa programação. Se você quiser ajudar a várias pessoas a encontrar o caminho de volta para Deus e outros a se tornarem úteis na casa de Deus, compartilhe esse vídeo aí na sua rede social e vamos ministrar a palavra do Senhor junto comigo. Tenham todos uma boa noite na presença do Senhor Jesus.